Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, no capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, versículo 37. Evangelho de São Lucas, segundo escreveu Lucas, versículo 37, capítulo 7, versículo 37, que diz assim: Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Agora o versículo 44. Então, voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isto te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mais aquele que ama pouco, pouco é perdoado. Pouco ama. Diz a palavra de Deus, irmãos. Lucas falando a respeito a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um certo fato, acontecimento, o qual Jesus passando pela cidade deste homem, este fariseu, ele convidou Jesus para ir à sua casa. Fez um convite a Jesus para que ele fosse à sua casa e ceasse com ele, participasse ali com ele. Aí, quando aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar, na casa do fariseu, aquela mulher foi ali até onde estava Jesus, porque o interesse dela era ver quem era Jesus e receber de Jesus algo que ela necessitava muito e um desejo que no seu coração que ela desejava muito, que ela desejava e ela estava e ela procurava uma busca por uma vida melhor, porque a vida que ela vivia, ela já estava cansada, ela já estava muito judiada, castigada pela vida que ela vivia, então ela não queria permanecer naquela vida. Então ela queria uma mudança, ela queria uma vida nova. E vida nova somente através da pessoa de Jesus Cristo. Isso ela sabia porque ela ouvia muito falar a respeito do que Jesus fazia, não somente milagres, mas que estava perdoando o pecado e dando condição para as pessoas se sentirem leves por causa do perdão dos seus pecados. Então o interesse dela é estar ali onde estava Jesus. E a Bíblia aqui, a doutrina do Novo Testamento, o qual foi escrita nos Evangelhos e as cartas no grego, fala a respeito dessa mulher, que chama ela de amartolos, que é pecadora no grego. Amartolos, pecadora no grego, o qual essa mulher, ela tinha uma condição de pecadora e ela era vista pela comunidade como alguém que falhou moralmente. Então essa mulher, ela era tida como uma pecadora e a condição dela era vista pela sociedade como alguém que falhou moralmente, ou seja, viveu uma vida em pecado, em erro, em coisas erradas. Moralmente, ela era vista como uma praticadora de coisas erradas. E ela sabia disso. E ela sabia que somente a pessoa de Jesus Cristo poderia mudar essa condição dela e dar uma nova vida para ela, e dar a condição dela viver uma vida nova. E ela foi até Jesus. Adentrou aquela casa e chegou-se até Jesus e se assentou aos pés de Jesus. Jesus se adentrou a casa de Simão, do fariseu, ele se assentou ali na mesa, que a mesa não é igual a nossa hoje, a mesa era posta tipo no chão, era posta
almofadas, e todos assentavam, cada convidado assentava e faziam volta em volta da mesa. E essa mulher chegou por trás de Jesus, aos pés dele, e o que ela fez? Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Ela beijou os pés de Jesus e ela derramou perfume na cabeça de Jesus. E aquela mulher era tida como pecadora. Pecadora era tipo como imunda perante a sociedade. Ela não poderia se aproximar de um judeu, não poderia se aproximar de ninguém pelo seu estado de pecadora. E pela história, ela deveria ficar uma certa distância longe. Era uma distância mais ou menos de 4 côvados. 4 côvados era uma distância, se nós formos transformar para a nossa metragem hoje, era uma distância mais ou menos de 2,10 metros. 2,10 metros que elas tinham que ficar afastada de qualquer judeu. E ali ela deveria ficar afastada de 2,10 metros. Mas aquela barreira imposta pela sociedade não impediu ela de se aproximar de Jesus. Não impediu. Então ela não mediu esforço em chegar até a pessoa de Jesus. Ela venceu barreiras, ela venceu para chegar até Jesus, né? E para a pessoa, para chegar até Jesus, ela tem que vencer barreiras, quebrar barreiras para chegar até Jesus. Porque o preconceito para com as pessoas que andam uma vida afastada de Deus, que sabem conscientemente que estão errados, que precisam de um perdão, que precisam de algo novo, de uma vida nova, e sabem que somente através da pessoa de Jesus Cristo que ele pode conseguir essa vida nova. Tem que vencer muitas barreiras, porque há muita discriminação. As pessoas dizem que você não tem mais jeito, que você não tem mais condição, que você é um pecador, que você tem que ficar distante do perdão de Deus. Mas não é assim que Deus vê, não é assim que Deus contempla. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A função de Jesus, quando Deus o enviou ao mundo, foi morrer por nós, nos dar o direito de vida eterna, perdão dos nossos pecados através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, a sociedade coloca barreiras, coloca dificuldades para que outras pessoas que querem melhorar, querem uma solução para a sua vida, a sociedade coloca barreiras. Mas quem quer realmente viver uma vida nova, ter uma nova chance, quer se aproximar de Deus, ele não liga para pensamentos, para questões impostas pela sociedade, de barreiras para tentar fazer com que ele não tenha mais condição de chegar até Jesus. Ele não pode aceitar que ele não tem mais jeito, que não tem solução. O homem diz que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. Diz que para todo o pecado cometido pelos homens perante Deus pode ser perdoado através de Jesus Cristo. Todo o pecado. Então, não se deve dar ouvido ao que o povo fala, a multidão fala. Tem que dar ouvido ao que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que há solução para a sua vida, que há solução para o seu pecado. Há perdão, porque foi por isso que Jesus veio. Simão, ele não queria que aquela mulher chegasse até Jesus e na cabeça dele, ele achava que aquela mulher não merecia o perdão dos seus pecados. Imagine bem, Simão falou só consigo mesmo, sabe? Na sua mente ele falou assim: olha, se Jesus soubesse que essa mulher era pecadora, ele nem se deixava ela chegar perto dele. Ou seja, Simão na sua cabeça, na sua mente, estava questionando a moralidade de Jesus, sabe? Se esse fosse realmente o Filho de Deus, ele estava pensando assim: olha, ele não se colocaria perante essa mulher e nem deixaria ela dialogar com ele. Se fosse profeta, estava questionando a moralidade de Jesus, estava querendo dizer consigo mesmo que aquela mulher não merecia perdão e Jesus não estava discernindo as coisas ali.
Aí Jesus contou uma história para ele, uma parábola para ele, para quebrar aquele orgulho dele e aquele preconceito dele. Tá vendo que ele não era dono da salvação e nem ele era um salvador. E ele fez o convite para Jesus e seria uma honra para ele receber Jesus na sua casa. E ele estava com essa atitude errada. Então Jesus lhe contou uma parábola. Olha, tinha certos homens, um devia 400 denários, outro devia 50 denários. Mas todos foram perdoados. E qual você acha, Simão, que vai dar mais valor ao seu perdão? Eu acho que foi mais perdoado, né? Os 400 denários, que foi perdoado 400 denários aí. Certo credor, o versículo 41 diz assim, ó, certo credor, foi a palavra que Jesus falou, a história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia, era 500, não era 400, era 500 denários, e outro lhe devia 50. Sabe? Quem acha, Simão, que valorizou mais o perdão da dívida? A Simão falou que tinha 500 denários, que devia 500 denários. Então é assim. Quem mais é perdoado, mais valoriza o perdão. E é como se Jesus tivesse dado um tapa, uma luva de pelica na cara de Simão ali. Olha, você sentiu pouco o perdão dos seus pecados, mas essa mulher, ela sentiu muito e valoriza mais do que você o perdão do pecado, né? Aí Jesus falou para ela, olha, aí Jesus já chegou para ele, já falou assim, olha, já falou a respeito dos rituais que tinham ali no Oriente Médio. Havia rituais ali entre os judeus, até hoje entre os árabes também. Qual era esse ritual? Que era o de lavar os pés. Um convidado, quando chegava numa casa, porque ali no lugar de Israel era muito seco, muito empoeirado, então o convidado, quando ele chegava na sua casa, era dever do dono da casa lavar os pés do convidado. Simão não fez isso. A mulher fez. E a mulher lavou seus pés com lágrimas. Veja bem, Jesus falou para ele, estava repreendendo ele. Simão, você está tomando uma atitude totalmente errada, Simão. Você tem que olhar para si mesmo. O que era para você fazer, você não fez. E essa mulher fez. Ela me lavou os pés com lágrimas. Era para você lavar os meus pés. Você não lavou. Você não me honrou. Era questão de desonra. Se você não tivesse feito essa honraria que era ser feito pelos judeus, se você não tivesse feito essa honraria, era uma desonra. Desonra para o convidado. E todos veriam que você desonrou o convidado. E você seria mal visto. Então, Jesus estava lhe chamando a atenção para que ele corrigisse esse erro dele. E ele valorizasse mais a salvação, o perdão, e honrasse mais as suas visitas, os seus convidados. E Jesus falou para ele ali ainda, você não lavou os meus pés e você não me beijou. O beijo era o ósculo santo entre os judeus, entre homens, que a saudação, eles se beijavam o rosto um do outro, demonstração de amor de Deus na vida deles. Era o ósculo santo. Olha, Simão, você não me deu um beijo, o ósculo santo, mas ela não cansou de beijar os meus pés. Você quebrou. Veja bem, você queria dar uma de bonzão, você queria demonstrar que você é o bom, que você é o melhor, e ela não merecia salvação, não merecia perdão, mas você é pior do que ela, que é uma pecadora. Se você for ver, realmente você é pior que ela. Você está julgando ela uma pecadora que não é digna de chegar perto de mim. E você? É como se Jesus estivesse falando para ele dessa forma, dessa maneira. Então, olha, você não me deu ósculo santo. Você não me beijou no rosto. Não deu esse cumprimento. Quebrou uma tradição aí na nossa terra, entre o nosso povo. E tem outra coisa, Simão. Você
não ungiu a minha cabeça. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas essa mulher, ela derramou gotas de perfume, de óleo perfumado sobre a minha cabeça durante a refeição. Você não ungiu a minha cabeça? Era outra tradição. Era o lavar os pés, o ósculo santo e também derramar o azeite ou o óleo sobre a cabeça. Quando se estava almoçando ou jantando, era dever do convidado, do chefe da casa, derramar gotas de óleo sobre a cabeça do convidado. Era uma tradição. E ele não fez isso. Mas aquela mulher derramou um unguento, um vaso de alabastro, ela lavou o vaso de alabastro, ela lavou os pés de Jesus. Louvado seja Deus. E ela fez coisa ali que aquele homem não cometeu. Aquela mulher entrou na humildade, no desejo de receber o perdão para começar uma vida nova. E Simão, ele achou que ele era o bom, só eles eram o merecedor do perdão. Então, irmãos, aquela mulher, o desejo dela tão grande de levar uma vida nova, receber o perdão para que pudesse dar primeiro passo para receber uma vida nova, ela cometeu tudo isso. Toda essa tradição que Simão não fez, ela fez. Né? Ela derramou um unguento ali, e o unguento era muito caro. Ela deu de melhor para Jesus, deu de melhor. E o unguento ali, no grego quer dizer mirion. Mirion quer dizer unguento. O que simboliza? O que simboliza unguento? E o que simbolizou aquela mulher derramando um unguento ali sobre Jesus, sobre os pés de Jesus? O que simbolizou? Unguento simboliza adoração e respeito. Unguento simboliza adoração e respeito, que era algo muito visto nas cerimônias judaicas, sabe? Era uma tradição, e simbolizava a adoração e respeito, indicando a intenção emocional e espiritual da mulher ao se aproximar de Jesus. Então ali, a mulher derramando um unguento ali sobre Jesus, significava que ela estava prestando adoração e tendo respeito pela pessoa de Jesus. Ela estava dando o de melhor que ela tinha ali para o Senhor Jesus, né? Então, para ela, aquele ato estava simbolizando que ela estava prestando uma adoração àquele que lhe perdoaria e lhe daria condição de viver uma vida nova, viver uma vida de nova criatura. E ela derramou ali o de melhor. E a intenção dela era de se aproximar de Jesus, sabe? Emocional e espiritualmente se aproximar de Jesus. E quanto mais próximo de Jesus, seria melhor para ela. Então, aquela mulher, ela agiu de uma forma sincera e verdadeira, ou seja, a vida nova que ela queria emocionalmente de todo o coração. Ela não estava ali somente para se apresentar como Simão, para mostrar que recebeu Jesus e para que o povo falasse dele, batesse palma para ele na hora, ele recebeu o Messias, ele recebeu o Salvador, e batesse palma para ele e agradecer, olha, você realmente foi o único que conseguiu levar Jesus até a sua casa. Mas não, aquela mulher que entrou ali humilhada, saiu exaltada. E aquele que se sentiu exaltado, saiu na questão humilhado, né? Então, aquela mulher, ela deu o de melhor ali. Aquela mulher, ela deu o de melhor. E Jesus falou para Simão, olha, Simão, olha, essa mulher, a partir de hoje, ela está perdoada os pecados dela. Ela está perdoada os pecados dela, certo? Perdoado. Ela pode ir em paz, ela pode descansar com segurança, porque o ato dela, o gesto dela, o qual ela fez, foi muito valoroso. Ela me adorou, ela me honrou, ela cumpriu com as tradições que você não cumpriu. Então ela cumpriu isso porque estava no coração dela
e a intenção dela não era outra senão receber o perdão e receber não aplausos, mas receber a condição de ali em diante, daquele momento em diante, viver uma vida nova, viver uma vida nova. Então, Simão, é como se Jesus estivesse falando para Simão: Simão, pega o exemplo dessa mulher, pegue a lição que essa mulher deu aqui na sua casa. O que você não fez por mim, ela fez. Você fez por aparência, ela fez por adoração, ela fez não querendo nada em troca a não ser perdão dos seus pecados. Por isso que a intenção nossa é que fizermos tudo para Jesus, não fazer de aparência, fazer com a única intenção de querer viver uma vida nova em Jesus. Viver para Jesus, derramando sempre sobre Ele unguento, ou seja, sempre prestar uma adoração verdadeira, sempre estar adorando a Cristo sem nenhuma outra intenção a não ser de louvar a Ele e agradecer a Ele por tudo que Ele fez em nossa vida. Então essa mulher recebeu de Jesus perdão e ela pôde, a partir daquele momento em diante que Jesus falou: vá em paz, você está perdoada. Jesus falou para ela que ela poderia levar uma vida nova. É como se Jesus estivesse dizendo diretamente para ela: você está vai em paz, você está perdoada. É como se Jesus estivesse dizendo diretamente para ela: olha, a partir de hoje, viva aquilo que você quis que eu desse para você. E você veio buscar uma vida nova. Imagina a alegria daquela mulher em voltar, irmão, alegre, feliz, por ter encontrado aquilo que ela foi buscar. Perdão para os seus pecados, sabe? Alívio para a sua alma. E voltar para casa leve, sabendo que a partir daquele momento ela poderia levar uma vida melhor. E ela foi uma seguidora de Jesus. Então, ela conseguiu achar aquilo que ela foi buscar. Será que você tem conseguido achar aquilo que você foi buscar em Jesus? Será que as intenções do seu coração em chegar até Jesus é intenções boas para buscar coisas boas, sem nenhuma intenção de enriquecer, de ganhar bens? Não. A intenção do seu coração foi realmente em achar, em encontrar o Salvador, para receber perdão dos seus pecados, para louvar e adorar a Ele e dar glória a Ele. Medite. Veja a intenção do seu coração, o qual você se aproximou, se chegou de Jesus. Veja se ela continua a mesma do dia que você aceitou a Cristo como Salvador. Veja se é a mesma intenção, sabe? Veja se é o mesmo propósito. Veja se é a mesma vida nova que você recebeu quando aceitou Jesus, quando você se transformou numa nova criatura, porque creu na mensagem da cruz, entregou sua vida para Jesus. Veja se com o passar do tempo não mudou a intenção do seu coração para com Jesus, sabe? Deixou a intenção de adoração e Jesus como Salvador, perdoador dos seus pecados, e agora você tem Jesus como aquele que tem que te dar riqueza, tem que te dar saúde, tem que te dar tudo bom e melhor. Não, irmãos. Se você tiver Jesus, se a intenção do seu coração continua a mesma, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que te salvou, te dá a vida eterna e vive uma vida de adoração a Ele até hoje, você pode estar certo de uma coisa, que as demais coisas Ele vai te acrescentar, porque a intenção do seu coração primeiro é adorá-lo e servi-lo, e as demais coisas Ele vai te dar. Então, que sirva de exemplo para nós o que essa mulher fez. Essa mulher deu um bom exemplo. É uma lição para nós que muitas vezes se desviamos no caminho, as nossas intenções de servir a Deus se desviam no caminho e deixemos ao propósito de começo, quando nós aceitamos a Cristo, e se perdemos, se desviamos no caminho. Se a intenção mudou, vamos se arrepender, vamos dar meia volta e vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a servir a Deus por amor a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tá bom, irmãos? Então, a busca dessa mulher pecadora, ela achou o que procurava: perdão para os pecados, um caminho para uma vida nova. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, e um abraço a todos
Em nome de Jesus. Amém.